Nós estamos iniciando o nosso ano e nós vamos então começar essa nova série que vai acontecer em janeiro e fevereiro. Nós vamos até o domingo pré-carnaval com essa série que nós chamamos de O Jesus Desconhecido, o Messias da Bíblia versus aquele que é anunciado pelo mundo. Uma das perguntas mais importantes que cristãos precisam responder nesse tempo em que nós vivemos, na cultura em que nós estamos inseridos e na sociedade em que o Senhor nos permite viver nessa época, é uma das perguntas mais importantes da história. Quem é Jesus? É claro que talvez você olhe para essa pergunta e pense, não, mas essa pergunta é simples de responder. Ela é simples e também complicada ao mesmo tempo. Porque se você vivendo no Brasil, se você perguntar para qualquer pessoa quem é Jesus, ela vai ter algumas respostas. Se você perguntar para qualquer pessoa que frequenta uma igreja quem é Jesus, ela também vai ter respostas. Da mesma forma que se você perguntar para quem nunca entrou, nunca pisou numa igreja, ela também vai responder quem é Jesus. No entanto, cada vez mais nós temos notado que as respostas a esta pergunta não são nem de longe as mesmas respostas que a Bíblia dá a essa pergunta. A Bíblia tem as suas respostas sobre quem é Jesus. O próprio Jesus, muitas vezes, falou sobre quem ele é. Mas o que causa muita estranheza é que as respostas que a nossa cultura dá e que alguns cristãos dão a essa pergunta não é nem de longe, nem parecida com a resposta das Escrituras Sagradas. Assim, a resposta a essa pergunta é muito importante, porque há muitos Jesuses sendo apresentados pela cultura. E quando você tem muitos Jesuses sendo apresentados pela cultura, obviamente você tem uma série deles completamente falsos, completamente fake. Há então uma disparidade enorme entre o Jesus que a Bíblia mostra e o Jesus que tem sido mostrado e vendido pela nossa cultura. Assim, muito se fala sobre Jesus, mas no fundo, pouco ou quase nada se conhece sobre ele. Nessa série, então, nós vamos reconhecer que há um Jesus desconhecido e que, infelizmente, o Jesus desconhecido é aquele que é apresentado pela palavra e aquele que se apresenta através da palavra. E é esse que nós queremos revelar, é esse que nós queremos pregar, em contraposição àquele que é anunciado pelo mundo, seguindo os interesses da sociedade. Há um Messias revelado pela Bíblia e nós queremos conhecê-lo cada vez mais. Assim, nos próximos domingos, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos pegar aqueles textos que a cultura, por exemplo, tenta esconder ou finge que não estão lá. Alguns textos complicados em que Jesus fala algumas coisas que nem de longe são muito palatáveis. Então, sim, muito provavelmente essa série é uma série que tem um nível de ofensibilidade alto. É uma série que tem a capacidade de cutucar feridas um pouco maior do que uma série de outras que nós fizemos. Mas esse é o nosso desafio, nós estamos assumindo isso como uma necessidade para o nosso tempo, e a nossa oração é que Deus fale conosco através dessa série e nos revele de verdade o Jesus das Escrituras. O texto que nós vamos ler para a primeira mensagem é o de Lucas 9, de 18 a 27. Esse vai ser o primeiro texto e uma espécie de texto base para todas as outras mensagens que nós usaremos desde esse domingo até o próximo mês de fevereiro. Lucas 9, do versículo 18 ao versículo 17. Só para a gente contextualizar, eu preciso lembrar que esse texto acontece logo depois da primeira multiplicação dos pães. Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão, e a Bíblia conta que num determinado momento essa grande multidão que estava ouvindo Jesus não tinha nada para comer. E aí Jesus deu ordem aos seus discípulos, dizendo, olha, deem comida para o povo. E aí os discípulos falaram, mestre, nós não temos comida suficiente para esse tanto de gente
que está aí. Aí então Jesus pega alguns pães, multiplica esses pães e com poucos pães mata a fome de uma grande multidão de uma forma tal que sobram pães depois. Só que, não coincidentemente, depois de Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães, a multidão aumenta. Porque imagina só, quem é que não quer seguir um cara que quando você está com fome, você não precisa gastar dinheiro para comprar comida? Ele vai lá, multiplica uns pães, multiplica uns peixes. Se você, de repente, quer tomar algo diferente, há rumores de que ele transforma água em vinho. Porque imagina só seguir um cara desse, é legal. Ele multiplica pão, multiplica peixe, transforma água em vinho. Você podia chegar para Jesus sem nada e com um galão de 5 litros d'água. Você voltaria para casa com peixe assado, pão saído do forno e um galão de 5 litros de Cabernet Sauvignon, safra 15 antes de Cristo. É um negócio da China seguir esse cara. É negocião. Quem é que não quer isso? E Jesus começou a notar isso. Ele olha para a multidão e ele começa a notar que esse pessoal está me seguindo, mas o desejo deles não é de verdade ter um relacionamento comigo. Eles querem apenas os benefícios que eu posso dar. Foi basicamente o início da teologia da prosperidade. Mas sobre isso falaremos mais depois. Em que as pessoas querem Jesus apenas por causa daquilo que Jesus pode dar. E não pelo simples fato de que Jesus é quem Jesus é. Mas vamos então para o texto, depois que acontece a multiplicação dos pães. A Bíblia diz o seguinte: certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. E então Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta de manhã, algumas pessoas ficaram com vergonha de responder. Quem aqui nasceu antes de 1980? Só para eu saber aqui, quem nasceu antes de 1980. Tem algumas pessoas que não estão levantando a mão, que estão mentindo descaradamente. Eu olho para algumas pessoas que não estão levantando a mão, algumas pessoas então estão bem gastas. Olha, que é isso? Até você olha, andou com o pneu murcho aí, quilômetros e quilômetros que eu vou te dizer. Mas tudo bem, nós não vamos entregar ninguém aqui. O Chocolate não levantou a mão. O Chocolate nascido em 69, como é que pode não ter levantado a mão? Mas tudo bem. Pelo menos o Adilson levantou a mão. O Adilson nascido em 59, não foi? Não, o Adilson que jogou... Quando? 7-3? Você nasceu em 7-3, Adilson? Você não tem nem 50 anos ainda? O futebol fez um mal para você? Eu precisava dizer isso, depois eu explico no final do culto por quê, para não deixar registrado aqui, por causa de um vídeo que ele mandou para mim ontem. Mas é só mais para isso, né? Adilson Zanin, para quem estiver nos assistindo, quiser procurar no Facebook, para ver uma pessoa que tem só 47. Ah, tá, 46, nem fez 47 ainda, né? Vai demorar. O Adilson é gato. Sandro Hiroshi falou para ele: mestre, para quem não é do mundo do futebol não entendeu a referência, mas procura no Google. Em 1987, mais precisamente no dia 14 de novembro, a banda de rock Titãs lançou seu 4º álbum, intitulado Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Esse disco foi lançado com muita expectativa, porque ele é o trabalho seguinte de um dos maiores discos da história do rock nacional. Eu considero o melhor disco da história do rock nacional, que foi Cabeça de Dinossauro. O disco Cabeça de Dinossauro, lançado um pouco antes desse trabalho, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Para mim, essa frase explica um conceito teológico muito interessante. Jesus não tem dente no país dos banguelas.
Jesus é banguela na terra dos banguelas. Por quê? Porque Titãs conseguiu compreender algo que o ser humano tem tentado fazer desde que o mundo é mundo. Ele quer um Deus à sua imagem e semelhança. Nós vivemos tentando construir um Deus à nossa imagem e semelhança. Por quê? A grande vantagem de ter um Deus à nossa imagem e semelhança é que um Deus assim vai se moldar a quem nós somos. Então, se nós queremos X, ele vai dar X, porque ele é feito à nossa imagem e semelhança. Se nós queremos Y, automaticamente a vontade dele vai ser Y também, porque ele está moldado a nós. O grande problema disso é que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós, seres humanos, é que devemos viver uma vida nos moldando à vontade de Deus e aos desejos de Deus. Mas convenhamos, isso nem de longe nos deixa confortáveis. Nós queremos fabricar os nossos próprios deuses. Nós queremos fabricar os nossos próprios ídolos, que satisfazem os nossos desejos, e a grande maioria deles, vamos confessar, extremamente pecaminosos. Imagina você ter um Deus que dá tudo o que você quer, inclusive aquilo que você sabe que não deveria ser dado, pelo menos no aspecto moral, ético, ou qualquer coisa parecida com isso. Imagine um Deus que ajude você a esconder as suas maracutaias. Que Deus interessante que seria esse. Então é óbvio que sociedades e culturas vão tentando transformar Deus e formar Deus ao seu gosto pessoal. Nós estamos vivendo numa época, por exemplo, em que o grande discurso da cultura é: você é o que você quiser ser. Não importa como você nasceu, você é o que você sente. Então, se você sente X, você é X. Se você sente Y, você é Y. Porque cada um é o que acha que é. Se a biologia diz algo contrário, as favas com a biologia. O importante é o que você pensa a respeito de você mesmo. Então, acaba se vivendo numa sociedade tudo ao gosto do freguês. Tudo está aí para agradar você, tudo está aí para satisfazer você, tudo está aí para massagear o seu ego. É assim que a nossa sociedade tem construído a sua cultura. Você é o que você quiser. Numa sociedade assim, é óbvio que nós vamos construir um Jesus, cada um ao seu gosto. Por exemplo, se você for uma pessoa mais introvertido, o seu Jesus vai ser introvertido. Se você for extrovertido, o seu Jesus vai ser extrovertido. Se você for comunista, o seu Jesus é comunista. Se você for de direita, o seu Jesus é de direita. Se você for cego, o seu Jesus é cego. E se você for banguela, Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Então tem Jesus para todo mundo, tem Jesus de tudo quanto é gosto. No entanto, a Bíblia não diz que as coisas deveriam ser assim. Jesus chega para os seus seguidores e faz a seguinte pergunta: o que as multidões dizem a meu respeito? E você notou a resposta das multidões? Isso, obrigado. A resposta da multidão é uma resposta estranha, porque eles simplesmente não fazem ideia de quem Jesus é. Olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, um tipo de reencarnação de João Batista, outros um tipo de reencarnação de Elias, e outros alguns dos profetas. Nenhuma dessas respostas, nem de longe, flerta com quem Jesus é de verdade. Mas essa é uma tendência natural. A cultura tende a ver Jesus de acordo com aquilo que interessa. Então, quem gostava de Elias dizia assim: olha, eu acho que esse aí é o novo Elias. Quem gostava de João Batista dizia: não, é João Batista. Quem gostava de qualquer um dos outros profetas ia dizer: não, o meu profeta preferido é Amós, então para mim é o novo Amós. Nós queremos um Deus à nossa imagem e semelhança. E a resposta de Pedro e dos discípulos com relação à multidão vai mostrar muito bem algo que tende a nos definir. Cada um quer um Jesus ao seu jeito. E eu colhi algumas informações sobre Jesus que a nossa sociedade tem vendido, e são apenas algumas, você poderia verificar muitas outras por aí. Por exemplo, alguns dizem que Jesus era um grande revolucionário. Mas um revolucionário à la Che Guevara, Fidel Castro ou qualquer um desses grandes revolucionários da nossa época. E olha,
Jesus até foi um revolucionário, mas nem de longe nos moldes que a nossa sociedade entende um revolucionário. Nem de longe. E antes de você querer brigar comigo com relação a isso, lembre-se que nós temos que dialogar com base nas Escrituras. E o problema é que as Escrituras não dizem isso a respeito de Jesus. As pessoas dizem, mataram Jesus porque ele era um revolucionário. Deixa eu dizer uma coisa. Se Jesus tivesse o interesse de tomar o lugar do imperador romano, ele teria feito isso. Alguém que está sentado no trono do universo não teria nenhum problema de sentar no trono em Roma. Jesus está sentado no trono do universo. O problema é que quando a gente diz, olha, Jesus queria ser um revolucionário, mas as pessoas impediram isso, nós estamos ao mesmo tempo dizendo, Jesus foi um fracassado nos seus planos e projetos. E a questão é que a Bíblia diz, aquilo que Jesus quer, ele consegue. A questão é que Jesus não era um revolucionário nos moldes em que nós entendemos revolução. Se Jesus quisesse o poder, pelo menos esse poder revolucionário, como dizem por aí, ele teria isso. Se ele quisesse estar em Roma, ele estaria. A outra coisa, algumas pessoas dizem que Jesus, por exemplo, era um preso político. Embora a política tenha entrado em ação no julgamento de Jesus, Jesus não era nem de longe um preso político. Pelo menos não nos moldes como nós entendemos isso. Porque quando você olha para a história, quem lutou até o fim para tentar evitar que Jesus fosse para a cruz? O poder político estabelecido na época. Tanto é que Herodes diz o quê? Olha, gente, vocês estão querendo aí mandar esse Jesus para a cruz, mas eu não consigo ver nele culpa nenhuma. Mas o povo e os líderes religiosos, fazendo uma pressão desgraçada, acabaram fazendo com que o poder político se rendesse. Então, dizer nesse aspecto que Jesus era um preso político, tentando equipará-lo a qualquer preso político ou não político do nosso tempo, é de uma irresponsabilidade teológica e exegética absurda. Jesus não era um preso político. A Bíblia diz que Jesus foi preso porque ele dizia que era o Filho de Deus. E dizer que era o Filho de Deus significava dizer que ele era o próprio Deus. E isso você tem relatado nas Escrituras. Jesus muitas vezes dizendo, eu faço o que o Pai me revelou, e eu conheço o Pai porque vim do Pai. Em alguns momentos chegam para Jesus e dizem, você está dizendo então que você é o Filho de Deus, que você é Deus? Até que chega um momento em que ele faz uma declaração tácita dizendo, eu sou. E aí ele é condenado à morte. Por heresia, por blasfêmia. Esse foi o motivo. Acontece que, de acordo com a necessidade de colocar Jesus dentro de um discurso, as pessoas estão transformando Jesus ao seu gosto e ao seu desejo pessoal. Alguns dizem que Jesus era um exilado, do tipo um imigrante. Olha, espiritualmente falando, o mundo é dele. Então, para início de conversa, é impossível você ser um exilado na sua própria casa, porque não há nenhum lugar no cosmos em que Jesus não esteja e ele não possa dizer, isso aqui é meu. Porque se Jesus colocar os pés na Terra, é dele. Se ele colocar os pés em Marte, é dele também. Se ele colocar os pés na Via Láctea inteira, é dele também. Se ele colocar os pés em qualquer outro lugar do cosmos, é tudo dele, porque foi ele que criou. Ele é o dono de absolutamente tudo. Algumas outras pessoas vão dizer, e há um pastor de Belo Horizonte que diz isso, que Jesus era negro. A minha pergunta a essa afirmação é, e? Aí, no Alto da Compadecida, já faz 20 anos ele é. Não sei quantos assistiram o Alto da Compadecida, sei. Se não assistiram, tem lá, Mateus Nastergalho, o Chicó. É. Aí, os caras ficam falando assim, não, porque... Imagine quando Jesus voltar e ele voltar e for negro.
Tá bom. Agora imagine se ele voltar e for amarelo. Pensaram? Já pensaram se Jesus voltar e for ruivo? Aí o pessoal fala assim, não, se ele voltar e for negro vai decepcionar a muitos. Mas se ele voltar e for branco vai decepcionar quem fala que se ele voltar e for negro vai decepcionar. Então não tem jeito. Eu tenho a minha imagem de como Jesus deveria voltar só para calar o pessoal. Para mim, Jesus devia voltar gordo. Porque ele parecendo gordo ia falar, toma, olha aí, vivi a minha vida toda igual ao mestre. Para mim, ele devia voltar gordo, careca, de barba, com um bife gorduroso numa mão, bacon enrolado no pescoço e um porco para matar e fazer mais bacon na outra. Aí sim eu ia falar, mestre. A questão é, se ele for negro, branco, azul, amarelo, muda alguma coisa? Acontece que quando ele voltar, a gente vai se prostrar diante dele, quer a gente queira, quer a gente não queira. Não tem a ver com eu querer ou não querer, gostar ou não gostar. O racismo, e aí a gente precisa falar sobre isso, porque como eu resvalei nesse assunto e não falar um pouco sobre isso, não é interessante. O racismo é, sim, um dos piores pecados que a gente conhece. Pelo simples fato de que o racismo quebra aquilo que nós dissemos no início dessa mensagem. Seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós somos racistas, nós estamos indo contra seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso ferimos o próprio ser de Deus. Então o racismo é nojento, é extremamente nojento. Mas tentar adequar Jesus a uma luta de classes ou uma luta de raça é simplesmente algo que cristãos não devem fazer. Então não tente colocar Jesus dentro de uma disputa político-ideológica, porque Jesus é sempre muito maior do que tudo isso. Porque quando a gente faz isso, nós estamos simplesmente entrando no discurso das multidões que não conhecem Jesus. Quem as multidões dizem que eu sou? Senhor, eles dizem um monte de besteira a seu respeito. E ninguém acertou o que disse a respeito do Senhor. A questão é que Jesus nem entra muito nessa briga de tentar explicar quem ele não é. Porque a continuação do texto vai dizer o seguinte: e vocês? Porque, tudo bem, as pessoas podem dizer um monte de besteira a respeito de Jesus. Mas os seguidores de Jesus não podem fazer o mesmo. E aí Jesus nem dá muito atenção para o que as multidões estão dizendo, mas agora ele começa a focar no que os seus discípulos vão dizer. E vocês? O que dizem? Ele perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu, o Cristo de Deus. E Jesus os advertiu severamente para que não contassem isso a ninguém. E vocês? Porque, é claro, vocês não podem cair nas armadilhas dos discursos desses que nem relativamente de perto acertam quem eu sou, ou têm ideia alguma de quem eu sou. Aí Pedro diz, isso aqui é o que está acontecendo aqui é raro, Pedro está acertando. Aproveite esse momento, porque isso aqui é raro nas Escrituras, Pedro está fazendo algo correto. Pedro chutou uma falta e acertou no ângulo. Isso é raro demais. Esse é o cara que afundou a andar sobre as águas, esse é o cara que daqui a pouco vai ouvir a ré da Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Mas agora ele fala algo na mosca. Tu és o Cristo de Deus. Só que o fato de Jesus ser o Cristo de Deus, e Jesus não nega, ele afirma que é isso, traz algumas implicações importantes que vão começar a mostrar um Jesus que para a cultura não interessa. E agora o próprio Jesus vai falar o que significa ser o Cristo de Deus. E isso para nós é importante, porque a partir de agora, no texto, Jesus vai dizer o que significa ele ser o Cristo de Deus. Nós temos de um lado as multidões dizendo um monte de besteira, a cultura falando um monte de besteira a respeito de Jesus, e agora nós vamos ter nas Escrituras uma parte em que Jesus vai dizer algo a seu próprio respeito. E isso para nós cristãos é fundamentalmente importante para compreendermos quem é esse Jesus que a cultura tenta esconder. E ele então disse: é necessário que o Filho do Homem
sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aqui Jesus começa a tratar de algo interessante. Ele diz: sabe o sistema religioso como vocês o conhecem? Esse sistema religioso vai tentar me matar e vai tentar me calar e vai tentar me matar. Por um motivo muito importante. No sistema religioso em que Jesus estava, as pessoas eram aceitas por Deus de acordo com aquilo que elas faziam. Tinha a lei de Deus, e de acordo com aquilo que você conseguia cumprir na lei de Deus, eles achavam que você era aceito por Deus ou não. Então você tinha que chegar no final do dia e pensar assim: quantas coisas boas eu fiz? Fiz 10 coisas boas. E quantos pecados eu cometi? Cometi 8. Então nesse dia, você termina o dia aceito por Deus. Porque você acertou 10, errou 8, 10 menos 8, você está com aí um lucro de 2 coisas boas que você fez. No entanto, a própria lei dizia que se você fosse contra uma parte da lei, era como se você fosse contra a lei toda. A própria lei dizia que se você fizesse uma coisinha só, você tinha quebrado todo o mandamento. Era como se você tivesse feito todos os pecados ao mesmo tempo e no mesmo dia. Ou seja, segundo a própria lei, você não tinha como salvar a si mesmo. Aí Jesus diz: eu vim para quebrar isso. A partir de quem eu sou, vocês não vão ser aceitos por Deus por aquilo que vocês fazem, mas vocês vão ser aceitos por Deus através daquilo que eu fiz. Vocês não conseguem cumprir a lei. Eu vou cumprir a lei no lugar de vocês. Vocês mereciam a morte por não cumprir a lei, mas eu que vou cumprir a lei, vou morrer a morte de vocês no lugar de vocês. Esse é o sacrifício vicário de Jesus. Só que, claro, quem depende desse sistema para manter-se vivo não vai gostar disso. É claro que alguém que vive debaixo da lei, depende da lei e ama a lei, quando encontra um pouquinho de graça, tenta se revoltar contra a graça. Eu me lembro, quando nós começamos essa igreja há 13 anos, e nós começamos a falar muito sobre graça, todas as pessoas que frequentavam essa igreja, que nunca tinham pisado numa igreja, se encantavam com a teologia da graça. Sabe quais eram as pessoas que mais tinham crise com a teologia da graça que nós pregávamos desde o começo da nossa igreja? Os crentes. Porque a gente dizia assim: você é aceito por Deus através de Jesus e só por causa de Jesus e não por alguma coisa que você faça. Terminava a pregação, as pessoas, os crentes chegavam para mim e diziam assim: mas então o que eu tenho que fazer? Eu falava: nada, você tem que confessar Jesus, crer em Jesus. Mas é só isso? Mas como assim só isso? Jesus vem, vive a vida que viveu, morre, ressuscita e você vem falar que é só isso? Não é só isso, é tudo isso. Mas então, mas se eu sou aceito por Jesus sem fazer nada, então eu vou enfiar o pé na jaca. Então, mas esse é o discurso de quem não é cristão. Quem é cristão se encanta com o discurso e, constrangido pelo amor, vai e faz. Quem é sem vergonha, pega o discurso, insinuado pelo diabo, transforma o discurso e vira libertinagem. Isso também é mais velho do que andar para frente, porque Paulo já fala sobre isso na carta aos Romanos. É igual como eu disse aqui, quando você não tem um coração transformado por Deus, você pega a teologia e transforma em coisa do demônio. E se Deus já sabe quem vai ser salvo, então por que eu vou evangelizar? Porque Deus mandou. E a gente faz o que Ele manda. Ponto. Para mim, a discussão encerra aqui. Deus mandou? Mandou, então eu faço. Deus mandou Pedro andar sobre as águas. É uma ordem lógica? Não é. Mas por que Pedro fez? Porque ele falou assim: já que o Senhor está falando, eu vou. É um conceito. O Senhor falou, eu vou. O que significa dizer que se eu estiver no alto de um prédio e Jesus aparecer e falar salta, por mais que eu não goste, eu vou saltar. Não sei o que vai acontecer depois, mas eu vou saltar. É louco? É. Mas quem disse que a fé cristã não tem pitadas de loucura? A própria Bíblia diz que tem. Jesus está dizendo:
Eles vão me matar porque eu vou transformar a forma das pessoas enxergarem Deus. E eu estou matando o Deus deles. Porque o Deus deles, que eles construíram para sobreviver, não é Deus. E ninguém fica feliz quando o seu ídolo cai. E nós vivemos num mundo em que os ídolos são revelados de várias maneiras. Eu conheço gente que sentado numa mesa do bar, você pode falar mal de Jesus que ele se cala. Fale mal do time dele, ele vira um bicho. As pessoas defendem os seus deuses. Deixa eu dizer isso, porque isso é importante na época que nós estamos vivendo. As pessoas defendem os seus deuses. Sejam eles quais forem. E sabe, as pessoas falam mal de Jesus, mas eu não falo nada, mas para não criar briga. Senta lá, Cláudia. Sei. Porque para não ser inconveniente. Não, a Bíblia chama isso de covardia. E daqui a pouco o próprio Jesus vai falar um pouco sobre isso no texto. Não vou me adiantar. É necessário que o Filho do Homem sofra. Vocês não vão ser aceitos por Deus a partir do que vocês fazem, mas a partir do que eu fiz. E ele diz que é necessário que morra e ressuscite. Porque mais importante que a luta é a morte e ressurreição. Porque a morte e ressurreição dão sentido a todo o resto, e não o contrário. No discurso da cultura sobre Jesus, é a luta que dá sentido à morte e à ressurreição. Mas o próprio Jesus diz, a morte e ressurreição é que vai dar sentido a todo o resto. Porque o próprio Paulo explica depois nas Escrituras, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Por mais que Jesus tenha lutado. Mas Jesus não lutou contra os oprimidos. Jesus não lutou contra aqueles que não são tão aceitos pelo sistema vigente? Sim. Mas não foi por isso que ele morreu. Não foi por isso que mataram ele. 1,5 século antes de Jesus, veio um cara chamado Judas Macabeus que fez luta política e tentou fazer revolução contra o sistema vigente. Pergunte se o sistema religioso tentou matar ele. Tentou nada. A questão era outra. Completamente diferente. E aí então Jesus dizia a todos, voltando para o texto, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vê se esse discurso é vendido pela cultura sobre Jesus. Quantas vezes você viu a cultura dizer isso de Jesus, incentivando você a negar-se a si mesmo? Você nunca vai ver isso. Esse é um Jesus desconhecido. E se você chegar para qualquer pessoa inserida nessa cultura e disser, olha, a gente precisa se negar, a pessoa vai falar, mas quem falou isso? Jesus. O quê? Onde é que Jesus iria falar uma coisa dessa para a gente se negar? Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse é que vai salvá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O problema é que o Jesus que a cultura vende está aqui para nos satisfazer. E Jesus diz, é o contrário. Você vive para me servir. Você vive para fazer a vontade do Pai, assim como eu ensinei você a fazer a vontade do Pai. Você pode tentar inverter o processo e viver de uma forma que o processo esteja invertido, mas isso vai ser antibíblico. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. E esse Jesus não é conhecido pela cultura em que nós estamos. Esse não é um Jesus vendido pela cultura, porque esse Jesus não interessa. Esse Jesus não massageia ego. Esse Jesus não faz a nossa vontade. Esse Jesus não atende aos nossos desejos mimados. Esse Jesus não atende às nossas aspirações. É um Jesus que simplesmente manda, comanda, diz o que nós devemos fazer, porque simplesmente Ele é o Rei e Senhor de toda a história.
Mas a cultura vai tentar dizer que Jesus não é assim. Jesus é aquele que aceita tudo, que olha para tudo com conivência, porque ele acha tudo conveniente, mas esse não é o Jesus revelado pelas Escrituras. O Jesus revelado pelas Escrituras diz: eu vim para morrer a morte no lugar de vocês, viver a vida que vocês não tiveram condição de viver, cumprindo toda a lei, mas para que vocês não vivam do mesmo jeito que viviam até então. É necessário um profundo arrependimento e uma renovação da vida. Veja a continuação do texto. Veja o que Jesus vai dizer agora. Porque esse Jesus é extremamente desconhecido. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai com os seus anjos. Espera aí, onde é que você vê esse Jesus sendo vendido por aí? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando eu voltar, quando nós viemos em glória, eu vou ter vergonha dessa pessoa. Sabe aquele, não sei quantos aqui assim, tem o costume de assistir o Ídolos, ou aqueles coisas que tem, os cantores lá, que tem os jurados. Não sei quantos aqui já assistiram, já viram. Ídolos, tem outros nomes. The Voices, os Voices Brasil, aquelas coisas. A melhor parte do programa não são as finais, são as preliminares, quando aparece aqueles cantores que falam: onde é que tiraram essa coisa? O cara chega lá, vai cantar, e aí cantando, você ouvindo aquilo, você já sente uma vergonha alheia. Você fala: nossa. Você sabe que ele vai ser execrado pelos jurados. Jesus está dizendo que vai fazer pior com algumas pessoas no dia do juízo final. Jesus está dizendo que ele vai ter vergonha de algumas pessoas no dia do juízo final. Nossa, mas quem disse isso? Ele. Não tem ninguém dizendo isso a respeito de Jesus. Ele está dizendo isso. Ah, mas Marquito, não são todos filhos de Deus? Então, não. Porque a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz o seguinte: mas aqueles que o receberam a Jesus, aqueles que conheceram a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a todos aqueles que o receberam, e são todos os que o recebem? Não. Mas aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que significa dizer que há pessoas que não são. Me diz se você vai ver esse Jesus na televisão amanhã. Me diz se alguém vai fazer propaganda, Jesus aparecendo e falando assim: nem todos são meus filhos, são filhos de Deus, nem todos são meus irmãos. Jesus mesmo disse: vai ter gente que vai chegar no último dia e eu vou falar: não conheço você. Desconheço. Nada consta. Mas, Senhor, meu nome é João. Nunca vi mais gordo. Aliás, por que alguém se envergonharia de Jesus e das suas palavras? Para mim, é porque para todos ele não é conveniente. Jesus é extremamente inconveniente. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque há muita coisa na Bíblia que eu gostaria que fosse diferente. Por exemplo, o que eu acabei de falar. Eu gostaria, se você perguntasse a minha opinião, eu gostaria que todo mundo fosse para o céu. Todo mundo não. Eu acho que vamos algumas pessoas que não. Sei lá. Imagine você chega no céu, ser vizinho de Hitler. Imagine, já fica ruim. Imagine. Você chega lá, vou levar um bolo para o meu vizinho. Aí você chega lá, eu conheço você. Ah, é que eu usava bigode. Ah, você tirou? Tirei, eu não estou diferente. Seu nome? Adolf. Ah, Adolf. Tem sobrenome? Tenho, mas nem vem ao caso. Ah, tá. Aí ele olha para você e fala: você é judeu?
Então, sei lá, eu gostaria de ser universalista até a página 2. Né? Imagine Deus salvando todo mundo. Salva Hitler, salva sogra, sei lá. Aí, eu acho que há limites estabelecidos para quem Deus... Eu gostaria que Jesus, no final, falasse, vou salvar todo mundo. Sabe por quê? Porque se for salvar todo mundo, isso me daria uma tranquilidade de eu viver do jeito que eu quero. Porque para quem é sem vergonha, o universalismo é uma delícia. Tem duas teologias na Bíblia que eu gostaria, na história, que eu gostaria que fossem bíblicas. O universalismo e a teologia da prosperidade. Porque para mim o único problema da teologia da prosperidade é que ela não é bíblica, mas é legal. Gente, imagina só que legal fosse se você de verdade ofertasse 100 e Deus te desse 1 milhão. Sabe o que eu faria? Ofertava 1.000. Por quê? Faz a conta. Se é proporcional, olha que beleza. Imagina que legal. Gente, para pastor isso ia facilitar tanto. Eu chegar aqui e falar assim, gente, olha, eu quero antes de terminar essa mensagem, esse culto, dizer que se você não colocar aqui nossa urna, nosso cone, R$1.000, olha, vai vir no mínimo uma unha encravada amanhã. Que pode virar câncer, quer dizer, põe no Google lá para você ver se não pode. Mas se você colocar, muito provavelmente amanhã você ganha um carro zero. Mas imagine como é que isso facilita o trabalho do pastor, gente. Eu não precisava nem pregar. Por que eu vou ficar pregando? Chego aqui, falo isso, a pessoa fala e pronto, vamos embora. Amanhã, imagine todo mundo fazendo encontro dos carros zero na semana. Aí tinha uns que iam ofertar menos e aparecer lá com um prisma. E antes, de novo, que alguém fique xingando porque eu falei prisma, porque senão o pessoal fala, nossa, está ofendendo quem tem prisma. Eu tenho prisma. Só para poder, senão fica, nossa, absurdo. Uma vez perguntaram para mim, por que você faz piada de gordo? Porque eu não sei como é ser magro. Então eu não consigo fazer piada de magro. Eu não vivo essa vida. Eu não vivo essa realidade. Eu faço piada de quem eu sei que é. Só por isso. E Jesus aí é complicado, porque ele denuncia os dois lados. Jesus é de esquerda? Não é. Mas também não é de direita. Por mais que você queira. Tem outros caras legais você tentar colocar como ícones da direita e da esquerda, mas não faz isso com Jesus. Jesus é muito maior que esses negócios todos. É muito maior. Não tem nem comparação. Agora, tem umas coisas que Jesus faz. Por que a gente fica fazendo isso com Jesus? Para não pensar em quem Jesus é. Por exemplo, ele acabou de dizer que vai se envergonhar de algumas pessoas. Pensa no seu pecado, daquele que você gosta de cometer e finge que nem é pecado. Pensa. Pensou? Jesus odeia isso. Odeia. E se não fosse por Jesus, Deus ia matar você por causa disso. Porque Deus odeia isso. E nesse Jesus não é muito conveniente pensar. Porque começa a ficar ruim no estômago. Por mais que a gente tente encaixar Jesus a um Jesus paz e amor, ninguém na Bíblia falou mais sobre inferno do que Jesus. E esse Jesus é desconhecido. Quando você diz para as pessoas da cultura, ninguém na Bíblia fala mais sobre o inferno que Jesus, a pessoa diz, não é, só ler. Jesus disse várias vezes que aqueles que não estão nele, ele simplesmente vai pegar e vai lançar no fogo. Pense nessa frase, como ela não se encaixa à figura de Jesus. Jesus pegando alguém e lançando no fogo. Jesus falou isso? Falou. Mas Jesus falou de lançar gente no fogo? Falou, está na Bíblia, ele que falou. Ah, mas então a Bíblia foi manipulada, pronto. Aí lá vem aquele discurso, só não foi manipulado os textos que eu gosto. Eu gosto desse pessoal, porque é interessante. O pessoal só fala que foi manipulado os textos que eles não gostam. Mas os textos que eu gosto não foram. Mas quem garante? Quem garante que os textos mais legais não foram manipulados, então? E era tudo ruim, o pessoal falou, não vamos florear aqui, porque do jeito que tá não dá. Ninguém aguenta chegar nem em Mateus 4.
Nós estamos construindo um Jesus ao nosso gosto. A cultura está fazendo isso. Obviamente parece melhor amoldá-lo, porque Jesus não corrobora nossas preferências. Ele dá nome aos pecados, ele denuncia pecados. No entanto, a graça ainda é maior do que todos os nossos pecados e Jesus continua sendo o nosso Salvador, o nosso Senhor amoroso. Nós não podemos perder isso de vista, porque senão, é claro, a gente corre risco de ficar com um Jesus totalmente irado, mas Jesus é irado para aqueles que não conhecem, para aqueles que não fazem parte daquilo que ele é. Para a igreja de Jesus, Jesus é extremamente amoroso, é extremamente gracioso. E é por isso que a igreja de Jesus faz missão, para convidar pessoas a esse relacionamento com Deus baseado em amor e graça. Para que a gente não fique se vendendo a um Jesus que é mentiroso. As pessoas estão comprando mentira, porque muitas vezes quem sabe a verdade se cala e não prega, e não faz missão, e não diz quem Jesus é. Aparentemente, o amor de Jesus não tem constrangido a igreja a tal ponto que a igreja fique imersa em missão sendo feita para Deus. Talvez pelo simples fato de que a própria igreja não tenha compreendido a profundidade da missão e do amor de Deus em nós e através de nós. Quando nós pregamos isso, nós não pregamos isso porque queremos que as pessoas vão para o inferno. Nós pregamos isso porque a Bíblia diz e nós queremos fazer missão para dizer para as pessoas que elas não precisam ir para o inferno, mas que se venderem ao Jesus da cultura, é isso que vai acontecer. Por mais que as pessoas tenham boa intenção, se elas pegarem um caminho que não vai para a praia, elas não vão chegar na praia. Por mais boa intenção, a ideia é que eu tenho que chegar para essa pessoa e dizer: você está errada, volte. Você está errada. O seu caminho está levando você para um lugar totalmente contrário aonde você quer chegar. Isso não é ser rude, isso é ser extremamente amoroso. Uma das maiores demonstrações de amor que um ser humano pode ter por outro é corrigi-lo enquanto ainda há tempo. E a igreja precisa ser corrigida, assim como a igreja precisa fazer missão para dizer ao mundo quem é Jesus. Há um Jesus desconhecido que precisa ser pregado e é o Jesus das Escrituras. Um Jesus que ao mesmo tempo denuncia erros, mas mesmo denunciando erros, tem a capacidade de dizer: aquele homem na cruz que viveu uma vida desgraçada, hoje estarás comigo no paraíso. Porque independente de quem nós somos, há salvação disponível em Jesus. Independente do que nós fazemos, há salvação disponível em Jesus. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível fazer uma nova história. Em Deus isso sempre é possível. O que nós precisamos, no entanto, é voltar a conhecer o Jesus das Escrituras e viver para a honra e glória do nome dele. Isso vai doer no nosso coração, isso vai fazer com que a gente tenha que abrir mão de muitos pecados de estimação e vai fazer com que a gente se coloque num lugar de extremo desconforto diante da cultura, tendo que dizer algumas coisas que a gente talvez não gostaria de dizer, mas que são as verdades das Escrituras. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê a ousadia e que o Senhor nos dê um amor a Ele, um amor ao próximo tão grande que a gente tenha a capacidade e a coragem de dizer o que precisa ser dito, mesmo quando isso de alguma forma depor contra nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos ajude a fazer Jesus, o verdadeiro Jesus das Escrituras, conhecido de todo mundo, para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a vivermos para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos a termos a coragem de fazer isso, para que o nome do Senhor, para que o Senhor seja conhecido da forma como a tua palavra revela Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.